Me chamo Gabriela Moura da Silva, sou doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Uniderp Anhanguera. Esse resumo expandido tem como título As etnias indígenas e o espaço regional até o século XVIII, dinâmica de territorialidade e resistência. O trabalho foi escrito também pela professora doutora Emília Plinge e também pela professora doutora Gisele Marques de Araújo. Bom, a história da ocupação das terras no Brasil ela é profundamente entrelaçada com as vivências das populações indígenas. Não tem como nós desassociarmos a história do Brasil com a história dos povos indígenas. Até porque, quando os primeiros chegaram aqui, os portugueses, eles invadiram essas terras e aqui já existiam os povos indígenas, né, os povos originários, que aqui já tinham suas moradas, a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com a terra e estes foram escravizados por essas pessoas, né, por esses portugueses. E o trabalho visa justamente analisar essas dinâmicas de territorialidade e resistência nesse período, com foco também nas interações dessas populações com o meio ambiente e os colonizadores europeus também. Bom, para que a gente pudesse organizar essa pesquisa, nós utilizamos a pesquisa qualitativa, né, utilizando uma revisão bibliográfica, análise documental, a revisão bibliográfica que envolve as obras acadêmicas, artigos científicos e também documentos históricos que fez com que nós pudéssemos desvendar essas nuances e os contextos ocultos dentro dos documentos históricos, como as atas, os registros, que são cruciais para a compreensão das dinâmicas das interações históricas. Então, nós analisamos documentos desse período para poder entender essa dinâmica também dessa relação entre os colonizadores e os povos indígenas que nós sabemos que não foi tão amigável assim. Partindo disso, nós temos algumas discussões, né, sobre esse resumo e embasados pelo autor Fausto. Quando nós nos apropriamos das histórias indígenas, quando nós buscamos entender as questões indígenas do Brasil, é imperativo que nós possamos refletir não apenas sobre as estruturas sociais e territoriais desse período pré-colonial, mas também sobre a resiliência e as estratégias de sobrevivência desses povos diante dos avanços colonial, né? Então, qual é as formas de resistências que essas pessoas, esses povos indígenas, precisaram ter dentro dessa imposição dos desafios da questão forte dos colonizadores. E aí, mesmo com a chegada dos portugueses, é algo que a gente tem que pensar muito, que embora toda essa imposição desses desafios, os povos indígenas não eliminou a rica tapeçaria cultural e social que eles têm, né? Ao contrário, reforçou uma evolução nas formas de resistência e persistência. Né? Então, à medida que esses povos continuam a enfrentar desafios modernos, como exploração, né, sua habilidade em manter e adaptar as culturas é fundamental para a nossa sociedade. Então, portanto, é importante que nós falamos dessas comunidades indígenas, mas também valorizando a história indígena, a sua contínua influência, a sua resistência, a construção de políticas que não apenas reconhece, mas que efetivamente incorporam as vozes dos povos indígenas e os seus direitos no processo de decisão sobre o futuro do Brasil, né? E aí nós temos algumas considerações, principalmente sobre essa resiliência indígena, que evidencia tanto no passado quanto no presente, que é uma peça fundamental para a compreensão das dinâmicas sociais e culturais do Brasil contemporâneo. Né? Então, o estudo da história indígena reforça essa importância de nós reconhecermos essas populações não apenas como vítimas de um processo colonizador violento, como nós sabemos que foi, mas também como um agente de história capaz de influenciar e transformar esse meio e resistir. Né? Bom, e para além disso, a história indígena ela continua sendo um elemento essencial na luta pelo reconhecimento e pela autonomia desses povos, além de contribuir para a construção de um Brasil mais consciente de sua pluralidade cultural e histórica. E essas são as nossas referências, as leituras, os textos utilizados para a construção do nosso resumo expandido. Nós agradecemos a presença de todos e todas, a atenção. Muito obrigada.